Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai pegar aqueles dados químicos que, convenhamos, costumam ser super secos e acadêmicos e transformar tudo isso em conhecimento prático puro. A ideia aqui é desvendar como aquela estrutura invisível do peixe, sabe? Aquela que a gente não vê a olho nu, é exatamente o que dita como ele vai cozinhar, como ele estraga e o quanto ele nutre. Entender essas regras microscópicas é literalmente o que separa um prato apenas razoável de um domínio total sobre os ingredientes. Então, vamos mergulhar direto nisso. Quando a gente olha para a realidade, um mercado de peixes, toda aquela agitação, o gelo caindo, os aromas intensos, as cores brilhantes, na verdade, a gente está olhando para um gigantesco laboratório de química ao ar livre. Para quem está no dia a dia, seja na engenharia de pesca, na indústria ou ali na beira do fogão, dominar a ciência dessa matéria-prima é um passo absolutamente fundamental. Porque, no fim das contas, é essa ciência que vai ditar se a decisão de conservação, armazenamento ou processamento está certa ou errada. Tudo o que rola naquela bancada do mercado segue regras microscópicas bem rigorosas. E aqui está o nosso menu de exploração de hoje. A gente começa pelo tópico 1, a química básica, depois vamos para o 2, umidade e proteínas, tópico 3, lipídios, onde a gente fala de saúde versus rancidez, no 4, a mágica dos carboidratos na cozinha e fechamos com o 5, vitaminas e minerais. O mais bacana de tudo isso é que cada uma dessas categorias esconde segredos culinários absurdos. Começando então pelo nosso número 1, a química básica, os blocos de construção dos frutos do mar. Vamos estabelecer a nossa fundação agora, porque entender essa divisão inicial é o primeiro passo para prever como o peixe vai se comportar lá na frente. Dando uma olhada na composição média do músculo do pescado, dá para notar que as proteínas representam ali a casa dos 20%, enquanto os carboidratos e as cinzas são só umas frações bem pequenas. Mas olha só, o grande destaque estrutural vai para essa dupla aqui, umidade e lipídios. Juntos, eles chegam a formar até 80% de um filé. E tem uma dinâmica muito legal aqui, é como se fosse uma gangorra natural. Funciona assim, quando o teor de gordura, ou seja, os lipídios, sobe, a quantidade de água desce na mesma proporção, e vice-versa. É literalmente essa gangorra que vai classificar se um peixe é gordo ou magro. O que nos leva ao tópico 2, umidade e proteínas, os pesos pesados que definem a estrutura. Vamos focar agora justamente na água e na proteína, porque são eles que ditam as regras quando o assunto é a textura física e aquela suculência incrível no prato. Isso ilustra de forma brilhante um conceito que muita gente acaba deixando passar. A água dentro do peixe não é toda igual, sério, não é. A gente tem a água livre, que funciona como um meio ali para substâncias se dissolverem e que congela logo ali, um pouquinho abaixo de 0 grau. Mas, do outro lado, a gente tem a água de constituição. Essa é mais teimosa, ela fica fortemente ligada às proteínas por pontes de hidrogênio e dificilmente congela. Saber separar esses dois estados é o que garante o sucesso de um congelamento sem destruir a carne. Sabe o que acontece se a água livre congela muito devagar? Ela forma uns cristais enormes que viram literalmente umas adagas microscópicas, furando e rasgando a textura da carne de dentro para fora. É por isso que aquele peixe que foi mal congelado vira uma esponja sem vida quando descongela. Agora, olhando de perto para a estrutura muscular, as proteínas se dividem basicamente em 3 turmas. Temos as miofibrilares, que são a grande maioria e dão a forma da fibra, as sarcoplasmáticas e, por fim, um percentual minúsculo de proteínas estromáticas, que formam um tecido conectivo. E qual é a tradução culinária disso? É fantástica. Como o peixe tem fibras muito menos compactas e pouquíssimo tecido conectivo se comparado com a carne de boi, a digestibilidade dele vai lá para cima. Por isso que o peixe se desfaz naquelas lascas perfeitas e nunca deixa a gente com aquela sensação pesada depois de comer. O nosso sistema digestivo não precisa travar uma guerra com a carne para absorver os nutrientes. Avançando para o nosso número 3, lipídios, o embate entre saúde e rancidez. É aqui que a gente entra no território da verdadeira faca de 2 gumes, porque o que traz benefícios imensos também é o que torna o pescado extremamente perecível. A maior parte das gorduras neutras do pescado aparece na forma de triacilgliceróis, servindo como uma reserva de energia ali no tecido adiposo e no fígado. E olha, do ponto de vista da saúde, isso é um prato cheio. A gente está falando dos ácidos graxos poliinsaturados, os famosos ômega 3, como o EPA e o DHA, que são um espetáculo para a saúde do coração e para desinflamar o corpo. Só que aí vem a grande ironia da química. Esse mesmo fator incrível gera um risco tecnológico gigantesco. Por serem altamente insaturadas, essas moléculas oxidam num piscar de olhos quando entram em contato com luz, calor ou oxigênio.
É super curioso. Exatamente aquilo que faz o peixe ser tão sensacional para nossa saúde é o que faz ele estragar rápido demais, virando ranço quase que na hora, se o cuidado não for rigoroso. E é bem por conta disso que não dá para tratar todo o peixe igual na hora do armazenamento. Pensa num peixe gordo, cheio daqueles triacilgliceróis super instáveis que a gente acabou de ver. Ele vai exigir um controle infinitamente mais rígido de temperatura de congelamento e de embalagens que realmente bloqueiem o oxigênio. Um errinho bobo de manejo aqui e não é só o sabor que vai para o ralo. O aroma desaparece, a cor muda para pior e todo aquele pacote nutricional valioso simplesmente deixa de existir. Em resumo, tratar um salmão no armazenamento do mesmo jeito que se trata um bacalhau magro é pedir para perder totalmente o produto. Certo, tópico 4, carboidratos na cozinha. Os componentes menores com impacto gigante. Eles podem até aparecer em quantidades minúsculas, mas pesam demais na hora do sabor e da aparência dos pratos. A natureza tem uns contrastes incríveis, porque enquanto um salmão aposta todas as fichas em guardar a gordura como reserva de energia, muitos mariscos, tipo as ostras e as vieiras, vão por um caminho totalmente diferente. Eles chegam a estocar de 3 a 5% do próprio peso na forma de glicogênio. E adivinha, é exatamente esse carboidrato armazenado que dá aos mariscos aquele sabor doce, maravilhoso e inconfundível. A doçura de uma ostra fresquinha não é um truque de mágica, é puramente o glicogênio brilhando ali no paladar. Mas, e aqui vem o ponto crucial. Quando a gente volta os olhos para o filé de peixe tradicional, a conversa muda. Como vimos antes, um filé tem só cerca de 0,3 a 1% de carboidratos. O que significa na prática? Significa que, por não ter açúcar natural ali dando sopa, um filé não vai dourar sozinho de forma eficiente na panela se a gente só largar ele lá. Faltam os reagentes para criar aquela cor linda e apetitosa. Sem a nossa intervenção, o resultado é um peixe pálido, meio triste e visualmente sem graça. Então, como a gente resolve isso e garante aquela crosta dourada perfeita? A gente usa ciência a nosso favor com os passos práticos muito claros. Passo 1. Secar o filé muito bem. Tirar qualquer umidade da superfície porque a água atrapalha a temperatura de subir. Passo 2. Usar uma frigideira bem quente com um pouco de gordura para forçar essas reações de escurecimento. E o passo 3, que é onde muita gente erra, não ficar mexendo no peixe. Tem que deixar ele quieto no começo, dar tempo para a química agir, formar a crosta e soltar do metal naturalmente. Ficar cutucando antes da hora só vai despedaçar aquelas fibras musculares super frágeis que a gente viu mais cedo. Chegamos ao nosso número 5, vitaminas e minerais, preservando os nutrientes microscópicos. É a nossa última parada na estrutura orgânica, focada nessas coisas invisíveis, porém vitais à saúde e que sofrem muito com os processos normais da cozinha. Basicamente, as vitaminas do peixe jogam em 2 times principais. Primeiro, as lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Elas andam junto com a gordura e o fígado do animal, mas são bem sensíveis ao calor excessivo e a um armazenamento mal feito. Do outro lado, o time das hidrossolúveis, como o complexo B e a vitamina C. E aqui o problema é pior, porque o vilão delas não é só o oxigênio, mas um negócio chamado lixiviação. Sabe como funciona um saquinho de chá soltando o sabor na água quente? É exatamente igual. Os nutrientes migram, se dissolvem da carne para a água durante o cozimento e somem do prato principal. E o que é realmente interessante nesse slide aqui é como a literatura científica traduziu a proteção desses nutrientes numa regra de ouro muito direta. Evite fervura longa e o descarte do caldo. É uma lógica matemática cruel, de verdade. Se a gente ferve um peixe por tempo demais e joga aquele líquido fora, uma boa parte do valor nutricional mais delicado desce literalmente pelo ralo da pia. Por isso que métodos de calor seco, como um bom forno, ou pratos onde o caldo é consumido junto, tipo uma moqueca maravilhosa, são fundamentais para garantir que a riqueza química fique no prato. O que nos deixa com uma reflexão final que é pura prática. Depois de olhar para toda essa engrenagem molecular complexa, desde a gangorra entre água e gordura, passando pelas fibras frágeis e os poucos carboidratos, até as vitaminas supersensíveis ao calor, fica a pergunta: como essas regras invisíveis vão alterar o destino da próxima compra de frutos do mar que chegar à bancada? Seja na hora de controlar a temperatura de uma frigideira para criar uma crosta, ou na hora de proteger lipídios delicados do oxigênio, a verdade é uma só. A verdadeira culinária sempre começa no nível microscópico. Valeu demais por acompanharem mais essa exploração. Até a próxima!